Hollywood e controvérsia frequentemente andam de mãos dadas. Mas alguns filmes empurram os limites tão longe que quase derrubaram a indústria. Esses filmes foram tão explosivos que até mesmo Hollywood tentou enterrá-los. Hoje, vamos mergulhar em 25 filmes banidos que quase destruíram o velho Hollywood. E o número 18 vai te surpreender totalmente. Peeping Tom, 1960. Hollywood nunca se afastou da controvérsia. E poucos filmes ilustram isso melhor do que Peeping Tom, de Michael Powell. Lançado em 1960, este thriller psicológico britânico quebrou barreiras ao colocar o público diretamente na mente de um assassino. A história segue Mark Lewis, um cameraman tímido que filma as mortes de suas vítimas, mesclando voyeurismo com horror de uma maneira que foi inovadora e profundamente perturbadora para sua época. Ray Carey, quando estreou-se, Peeping Tom horrorizou tanto os críticos quanto o público. A imprensa britânica foi especialmente implacável, denunciando o filme como doentio e maligno. Powell, outrora um diretor celebrado, viu sua carreira virtualmente destruída da noite para o dia. O público não estava preparado para a mistura perturbadora de sexualidade, violência e trauma psicológico do filme. Ao contrário do horror estilizado de Psicose de Hitchcock, que foi lançado no mesmo ano, Peeping Tom foi percebido como real demais, próximo demais e ameaçador demais. Os censores rapidamente se moveram para banir ou restringir pesadamente o filme. No Reino Unido, ele desapareceu dos cinemas por décadas. Com o tempo, porém, Peeping Tom ganhou a reputação de uma obra-prima incompreendida. Críticos modernos agora o aclamam como um precursor do gênero slasher e uma exploração ousada do próprio poder sombrio do cinema. O filme permanece como um testemunho dos riscos e recompensas de desafiar o status quo, às vezes ao custo da carreira de um grande artista. Boneca de Pano, 1956. Nos anos 50, quando tudo era reprimido, poucos filmes conseguiram escandalizar como Boneca de Pano, de Elia Kazan. Adaptado das peças de um ato de Tennessee Williams, a campanha de marketing escaldante do filme por si só já era suficiente para levantar sobrancelhas. O cartaz, mostrando Carol Baker em um berço com o polegar na boca, incendiou a indignação antes mesmo de o público ver um único quadro. Mas foi o conteúdo de Baby Doll que realmente acendeu os sensores. Situado no sul dos Estados Unidos, o filme centra-se em uma jovem noiva provocante e na batalha entre seu marido envelhecido e um rival. A tensão sexual é palpável, mas é o tratamento franco do filme sobre desejo, luxúria e manipulação que o tornou um alvo de polêmica. Grupos religiosos, especialmente a Legião Católica da Decência, condenaram Baby Doll como gravemente ofensivo aos padrões de moralidade cristã e tradicional. Vários estados proibiram o filme completamente. Manifestantes protestaram em frente aos cinemas, e os chefes dos grandes estúdios foram criticados por ousarem distribuí-lo. Apesar, ou talvez por causa da controvérsia, Baby Doll atraiu grandes públicos e recebeu 4 indicações ao Oscar, incluindo a de melhor atriz para Baker. Nas décadas desde então, foi reavaliado como um comentário ousado e sombriamente engraçado sobre repressão sexual e hipocrisia. Baby Doll continua sendo um exemplo marcante de como filmes que desafiam tabus podem tanto escandalizar quanto inspirar Hollywood. Os Selvagens da Noite, 1979. Poucos filmes provocaram caos no mundo real como The Warriors, de Walter Hill. Lançado em 1979, este thriller de ação estilizado, ambientado em uma Nova York distópica, segue a jornada desesperada de uma gangue de rua para casa, após serem incriminados por assassinato. Seu lançamento coincidiu com um aumento na violência de gangues urbanas, e a vida imitou a arte da maneira mais perigosa. Dentro de poucos dias após a sua estreia, vários incidentes de violência eclodiram em cinemas que exibiam The Warriors. Gangues rivais usaram as sessões como campo de batalha, resultando em ferimentos, danos à propriedade e até fatalidades. Proprietários de cinemas, temendo pela segurança pública, retiraram o filme das telas ou cancelaram exibições em muitas cidades. Alguns governos locais tentaram bani-lo completamente. O estúdio tentou acalmar a tempestade interrompendo a publicidade e pedindo aos cinemas que reforçassem a segurança. Apesar desses esforços, a controvérsia só aumentou a curiosidade do público, e o filme se tornou um sucesso de bilheteria. Críticos ficaram divididos. Alguns condenaram o filme como irresponsável, enquanto outros o viam como uma peça visionária de mitologia urbana. Nos anos seguintes, The Warriors ganhou status de culto por sua violência estilizada, visuais marcantes e
e uma trilha sonora pulsante. É um lembrete vívido de como os filmes às vezes podem despertar reações muito além da tela. Crash, 1996. Crash, de David Cronenberg, é um filme que muitos espectadores acharam difícil, até mesmo de assistir, quanto mais de elogiar. Lançado em 1996, conta a história de pessoas que desenvolvem fetiches sexuais por acidentes de carro. O filme explora as sombrias interseções entre tecnologia, desejo e mortalidade, oferecendo uma visão profundamente perturbadora sobre a obsessão humana. Desde o momento em que Crash estreou em Cannes, dividiu o público e os críticos. Alguns o chamaram de depravado, enquanto outros elogiaram como uma obra de arte ousada. O Conselho Britânico de Classificação de Filmes enfrentou intensa pressão para não permitir seu lançamento no Reino Unido. O filme foi proibido por vários conselhos locais e retirado das salas de cinema no Canadá. Manifestantes argumentaram que Crash glorificava a violência e a perversão, com alguns políticos pedindo proibições totais. Apesar disso, o filme encontrou defensores apaixonados que argumentaram que a visão perturbadora de Cronenberg era uma exploração legítima, até mesmo necessária, dos impulsos ocultos da sociedade. Com o tempo, Crash foi reavaliado como um dos filmes mais ousados da década de 1990, ultrapassando os limites do que o cinema pode retratar. Seu legado é um poderoso lembrete de que filmes verdadeiramente controversos podem tanto perturbar quanto iluminar, forçando-nos a enfrentar os limites de nossas próprias zonas de conforto. O Exorcista, 1973. Se há um filme que realmente fez o público sair correndo dos cinemas de terror, é O Exorcista, de William Friedkin. Esta obra-prima do horror de 1973 não apenas flertou com a controvérsia, ela a abraçou. Contando a história de uma jovem possuída por um demônio, O Exorcista apresentou cenas tão gráficas e intensas que alguns espectadores teriam desmaiado ou vomitado durante as exibições. Grupos religiosos foram rápidos em condenar o filme, acusando-o de blasfêmia e corrupção moral. Algumas cidades tentaram bani-lo completamente. Rumores de uma maldição sobre a produção apenas alimentaram o fogo, com histórias de acidentes e ferimentos assombrando o elenco e a equipe. Linda Blair, que interpretou a possuída Regan, recebeu ameaças de morte e precisou de seguranças. Apesar, ou por causa, da controvérsia, O Exorcista foi um grande sucesso de bilheteria e se tornou o primeiro filme de terror a ser indicado como melhor filme no Oscar. Ele mudou para sempre o cenário do terror, tornando o terror sobrenatural um fenômeno popular. Décadas depois, continua a ser um clássico assustador e controverso, provando que, às vezes, o que mais nos aterroriza é o que mais precisamos enfrentar. Garganta Profunda, 1972. Filmes adultos sempre existiram nas margens de Hollywood, mas nenhum entrou no mainstream como Garganta Profunda. Lançado em 1972, este filme classificado como X chocou o público com seu conteúdo sexual explícito e a forma como foi comercializado como um filme imperdível para encontros. A história, girando em torno da busca de uma mulher por satisfação sexual, era quase secundária. Foi a abertura e o humor do filme que o tornaram revolucionário. Grupos conservadores, líderes religiosos e políticos uniram-se para proibir Deep Throat. As estrelas e o diretor do filme enfrentaram repetidas batalhas legais e acusações de obscenidade. Em algumas cidades, a polícia invadiu cinemas, confiscando cópias e prendendo gerentes. A controvérsia se intensificou tanto que se tornou manchete nacional, transformando Deep Throat em um símbolo da revolução sexual. Apesar dos esforços para encerrar, Deep Throat foi extremamente bem-sucedido, arrecadando milhões nas bilheteiras e abrindo caminho para uma onda de filmes adultos nos anos 1970. Seu impacto na censura, legislação e política sexual não pode ser subestimado, mesmo que seu legado permaneça controverso até hoje. Serve como prova de que, às vezes, quanto mais você tenta suprimir algo, mais ele floresce. Calígula, 1979. Se algum filme exagerou nos excessos, foi Calígula de Tinto Brass. Financiado pela revista Penthouse, este épico de 1979 tinha o objetivo de retratar a notória depravação do mais infame imperador de Roma. E fez isso em detalhes sem medo. A combinação de intriga política, violência e sexo explícito do filme era algo que Hollywood nunca tinha visto. Mesmo antes de seu lançamento, Calígula já estava envolvido em escândalos.
Os atores afirmaram que foram enganados para aparecer em cenas hardcore. Várias versões do filme circularam, com diferentes versões proibidas ou censuradas em países ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, foi recusada uma classificação pela MPAA, tornando quase impossível exibi-lo em cinemas convencionais. Apesar, ou talvez por causa da controvérsia, Calígula se tornou um sucesso cult. Alguns críticos a viram como um grande fracasso, outros como um experimento radical em ultrapassar limites artísticos. O filme permanece infame por seu conteúdo gráfico e produção caótica, e continua a provocar debate sobre onde está a linha entre arte e obscenidade. Último Tango em Paris. Poucos filmes geraram tanta controvérsia ou debate sobre ética artística quanto Último Tango em Paris, de Bernardo Bertolucci. Lançado em 1972, este drama intensamente erótico estrelou Marlon Brando e Maria Schneider em uma história sobre um relacionamento sexualmente carregado entre dois estranhos. As cenas explícitas do filme e as revelações décadas depois de que Schneider não havia sido completamente informada sobre algumas delas geraram indignação. Na Itália, o filme foi banido e o diretor enfrentou acusações criminais. Nos Estados Unidos, os censores ameaçaram dar-lhe a temida classificação X, e alguns estados o proibiram totalmente. Críticos e público estavam profundamente divididos. Alguns saudaram O Último Tango em Paris como um avanço na honestidade sexual e profundidade emocional, enquanto outros o condenaram como explorador e degradante. A controvérsia continua até hoje, tornando-se um conto de advertência sobre consentimento e dinâmicas de poder na produção cinematográfica. No entanto, seu impacto na arte do cinema é inegável, abrindo portas para explorações mais francas da sexualidade na tela. Possession. Possession de Andrzej Żuławski é um filme que está na encruzilhada do horror, drama psicológico e do surreal. Lançado em 1981, esta produção franco-alemã ocidental segue a descida de uma mulher à loucura e as tentativas fúteis de seu marido para salvar o casamento deles. O que começa como um drama doméstico se transforma em uma história de obsessão e pesadelo, apresentando violência gráfica, terror corporal e imagens sexuais perturbadoras. Após seu lançamento, Possession foi rapidamente rotulada como um video nasty no Reino Unido, um termo usado para filmes considerados extremos demais para o público. Foi banido ou severamente cortado em muitos países, com censores citando seu conteúdo perturbador. O público e os críticos ficaram chocados com a intensidade da atuação de Isabelle Adjani e o desenrolar implacável do filme rumo à loucura. Ainda assim, sob o caos, reside uma poderosa metáfora para o trauma do divórcio, alienação e paranoia da Guerra Fria. Possession, desde então, se tornou um clássico cult, admirado por sua ousadia e profundidade psicológica. Continua a ser um lembrete poderoso de que os horrores mais aterrorizantes muitas vezes estão enraizados na própria psique humana. O Advogado do Diabo. No final da década de 1990, Hollywood estava mais disposta a abordar temas controversos, mas The Devil's Advocate ainda conseguiu levantar sobrancelhas. Dirigido por Taylor Hackford e estrelado por Keanu Reeves e Al Pacino, o filme combina horror sobrenatural com uma crítica mordaz à ganância corporativa e à corrupção moral. A história segue um jovem advogado atraído para um poderoso escritório de advocacia que acaba sendo dirigido pelo próprio Satanás. A mistura do filme de imagens religiosas, sexualidade explícita e violência levou à censura em vários países. Alguns grupos cristãos pediram proibições, acusando-o de blasfêmia e sacrilégio. Somando-se à controvérsia, houve um processo judicial sobre o uso de obras de arte protegidas por direitos autorais em uma cena crucial, resultando na alteração das edições de vídeo domésticas. Apesar desses problemas, The Devil's Advocate encontrou um público e foi elogiado por seus temas provocativos e atuações poderosas. Seu legado é um testemunho do poder duradouro de filmes que não têm medo de questionar os tabus mais profundos da sociedade. Romance. Poucos filmes testaram os limites entre arte e pornografia, como o Romance de Catherine Breillat. Lançado em 1999, este filme francês acompanha o despertar sexual de uma mulher enquanto busca satisfação fora de seu relacionamento sem paixão.
A representação destemida do filme de sexo não simulado, incluindo cenas com estrelas de filmes adultos, levou a proibições e batalhas de censura em todo o mundo. Em alguns países, romance foi completamente proibido ou exibido apenas em versões altamente editadas. Críticos e espectadores ficaram profundamente divididos. Alguns elogiaram a honestidade e a complexidade emocional do filme, enquanto outros o condenaram como obsceno. O filme levantou questões importantes sobre o desejo feminino, a autonomia sexual e os duplos padrões da censura. Apesar, ou talvez por causa da controvérsia, Romance foi reconhecido como uma obra ousada e provocativa do cinema feminista. Continua sendo um foco de debates sobre sexualidade na tela, provando que a arte que desafia normas sociais sempre provocará reações fortes. Instinto Selvagem, 1992. Instinto Selvagem, de Paul Verhoeven, é o filme que reacendeu o thriller erótico para uma nova geração. Lançado em 1992, estrelou Sharon Stone como a enigmática e sedutora romancista, Catherine Tremell, cujos encantos perigosos enredam um detetive problemático. As cenas de sexo explícitas do filme, personagens bissexuais e violência gráfica atraíram críticas imediatas de censores, grupos religiosos e ativistas LGBTQ. Protestos eclodiram fora dos cinemas e vários países exigiram cortes ou proibiram o filme completamente. Em Singapura e na Irlanda, Instinto Selvagem foi inicialmente recusado para lançamento. Apesar do escândalo, ou talvez por causa dele, o filme se tornou um enorme sucesso internacional. A cena de interrogatório infame de Stone se tornou um dos momentos mais comentados da história do cinema. Instinto Selvagem é agora considerado um clássico do gênero. Sua controvérsia um lembrete da capacidade do cinema de provocar, excitar e perturbar tudo ao mesmo tempo. Love Camp 7, 1969. Muito antes do termo vídeo desagradável entrar para a consciência pública, Love Camp 7 já havia chocado plateias e censores. Lançado em 1969, este filme de exploração retratou os horrores de um campo de prisioneiros nazista para mulheres. Sua mistura de violência sexual e sadismo era tão gráfica que foi banida completamente no Reino Unido e em vários outros países por décadas. Críticos e censores condenaram Love Camp 7 por sua exploração gratuita de traumas históricos reais. Muitos argumentaram que o filme cruzou a linha do provocativo para o simplesmente obsceno, não contribuindo em nada para o discurso artístico. No entanto, tornou-se um item de culto entre colecionadores de cinema extremo. Hoje, Love Camp 7 é frequentemente citado como um exemplo de advertência sobre os perigos de usar atrocidades históricas para entretenimento. Permanece banido no Reino Unido, sendo um dos raros filmes nunca certificados, e serve como um lembrete contundente da capacidade do cinema de tanto refletir quanto explorar os momentos mais sombrios da humanidade. Visions of Ecstasy, 1989. No reino dos filmes proibidos, poucos são tão únicos quanto Visions of Ecstasy, um curta-metragem britânico de 19 minutos que detém a distinção de ser o único filme já banido no Reino Unido por blasfêmia. Dirigido por Nigel Wingrove, o filme visualiza as visões estáticas da mística espanhola do século XVI, Santa Teresa de Ávila, misturando imagens religiosas com sensualidade explícita. Uma cena infame apresenta Santa Teresa em um abraço onírico com o próprio Cristo. Quando foi submetido ao British Board of Film Classification em 1989, os censores recusaram-se a conceder-lhe um certificado, citando as rígidas leis de blasfêmia do país. Batalhas legais seguiram por anos, com os apoiadores do filme argumentando pela liberdade artística e pela abolição das leis de censura desatualizadas. Visions of Ecstasy tornou-se um símbolo da luta pela livre expressão nas artes. A proibição só foi levantada em 2012 após as leis de blasfêmia serem finalmente revogadas. Hoje, Visions of Ecstasy é mais do que uma curiosidade. É um lembrete de como arte, religião e a lei podem colidir, e como a expressão criativa sempre testará os limites do que a sociedade está disposta a tolerar. Funny Games, 1997. Funny Games de Michael Haneke é um raro filme que parece ser projetado para enfurecer seu público. Lançado em 1997, este thriller psicológico austríaco acompanha uma família aterrorizada por dois jovens em sua casa de férias.
A violência é arrepiante, mas é a recusa de Haneke em oferecer catarse ou respostas fáceis que realmente perturba. Funny Games foi banido em vários países por seu intenso psicológico e violência física. Críticos e públicos igualmente acharam seu tom implacável, difícil de suportar. E debates surgiram sobre se o filme condenava ou glorificava a brutalidade. O próprio Haneke descreveu o filme como um ataque à cumplicidade do público na violência na tela. Apesar de, ou por causa da sua controvérsia, Funny Games foi refilmado cena por cena em inglês pelo próprio Haneke, uma década depois. Ambas as versões continuam profundamente divisivas. Exemplos poderosos de como o cinema pode ser usado para confrontar, perturbar e desafiar seus espectadores no nível mais profundo. A Lagoa Azul, 1980. Na superfície, A Lagoa Azul parece uma aventura romântica inofensiva, ambientada em um paraíso tropical. Mas, ao ser lançado em 1980, o filme gerou uma feroz controvérsia, devido à sua representação sexualizada de adolescentes. Estrelado por Brooke Shields e Christopher Atkins, segue dois jovens primos que sobrevivem a um naufrágio e crescem juntos em uma ilha deserta. As cenas de nudez do filme, filmadas quando Shields tinha apenas 14 anos, provocaram indignação e censura. Vários países proibiram ou restringiram The Blue Lagoon, enquanto grupos de defesa infantil pediam boicotes e investigações aos cineastas. Apesar desses problemas, o filme foi um sucesso de bilheteria e se tornou um fenômeno da cultura pop. Em retrospectiva, A Lagoa Azul é frequentemente citada como um exemplo de padrões em mudança na representação da sexualidade e adolescência. Sua controvérsia continua sendo um tema de debate sobre liberdade artística, proteção infantil e os limites em evolução do que é aceitável na tela. Cannibal Ferox, 1981. Frequentemente associado a Cannibal Holocaust como um dos filmes mais extremos já feitos, Cannibal Ferox, também conhecido como Make Them Die Slowly, é infame por sua violência impiedosa e crueldade real com animais. Dirigido por Umberto Lenzi e lançado em 1981, o filme conta a história de antropólogos que encontram uma tribo de canibais na Amazônia. O filme foi banido em mais de 30 países, incluindo o Reino Unido, onde foi processado como um vídeo nasty. Cenas de tortura, mutilação e matança de animais provocaram indignação entre críticos e ativistas. Os censores exigiram cortes antes de permitir um lançamento limitado. Apesar de, ou por causa de, sua notoriedade, Cannibal Ferox se tornou uma lenda entre os fãs de terror. Enquanto seu valor de choque permanece alto, o filme também se destaca como uma advertência sobre os limites do cinema de exploração e as consequências de ir longe demais em nome do entretenimento. Anders aus die Andern, 1919. Muito antes do Código de Produção de Hollywood, ou mesmo dos filmes falados, o diretor alemão Richard Oswald quebrou tabus com Anders aus die Andern. Lançado em 1919, é um dos primeiros filmes do mundo a defender abertamente os direitos dos gays. O filme conta a história de um famoso violinista cuja vida é destruída por chantagem sob as leis anti-homossexualidade da Alemanha. Em uma época em que a homossexualidade era criminalizada e vilipendiada, a mensagem do filme era nada menos que revolucionária. Os censores agiram rapidamente, proibindo o filme e destruindo as cópias. Cópias sobreviventes foram escondidas por décadas. Os nazistas mais tarde usaram a existência do filme como justificativa para repressões ainda mais severas. Nos últimos anos, filmagens redescobertas mostraram o quão ousado e compassivo Anders aus die Andern era para sua época. Seu legado vive na luta contínua pelos direitos e representação LGBTQ na tela. The Vanishing, 1988, George Sluizer. O Desaparecimento é um thriller que silenciosamente abalou as expectativas e nervos do público. Lançado em 1988, este filme holandês conta a história da busca obsessiva de um homem por sua namorada desaparecida. O que diferencia O Desaparecimento é seu final arrepiante e nihilista, que deixou muitos espectadores abalados até o âmago. Embora não tenha sido oficialmente proibido na maioria dos países, o conteúdo perturbador do filme e a falta de resolução levaram a restrições e advertências em vários mercados. Os espectadores que esperavam um thriller policial tradicional foram confrontados com um horror existencial.
Os críticos elogiaram o artesanato do filme, mas alertaram que seu final não era para os fracos de coração. O Desaparecimento tem sido desde então reconhecido como um dos maiores thrillers psicológicos já feitos. Sua controvérsia não reside no que ele mostra, mas no que ele se recusa a fornecer: conforto, encerramento ou respostas fáceis. É um lembrete perturbador de que às vezes os filmes mais chocantes são aqueles que nos deixam a sós com nossos medos mais sombrios. Titicut Follies, 1967. O documentário de Frederick Wiseman, Titicut Follies, continua a ser uma das exposições mais poderosas da história do cinema. Lançado em 1967, este olhar rigoroso e sem rodeios dentro do Bridgewater State Hospital para criminosos insanos em Massachusetts revelou cenas de negligência, humilhação e abuso que chocaram o mundo. A câmera de Wiseman capturou pacientes sendo alimentados à força, despidos e provocados, pintando um retrato angustiante de crueldade institucional. O governo estadual rapidamente tentou proibir o filme, alegando que violava a privacidade dos pacientes. Mas muitos suspeitavam que o verdadeiro motivo era proteger o público da brutalidade da instituição. Por mais de 20 anos, Titicut Follies foi proibido de ser exibido em geral, mostrado apenas para profissionais das áreas jurídica e médica. Sua existência tornou-se um campo de batalha para debates sobre censura, ética e o poder do cinema documental. Quando a proibição foi finalmente levantada, em 1991, o público viu não apenas um registro histórico, mas um apelo à ação, prova da necessidade de transparência e reforma na assistência à saúde mental. Titicut Follies agora é considerado um marco no cinema verité. Um filme cujas verdades desconfortáveis forçaram uma nação a enfrentar as duras realidades que preferiria ignorar. Quando foi lançado em 1975, Saló foi recebido com repulsa e censura. Proibições se espalharam pela Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia e grande parte da Europa. Mesmo críticos de cinema experientes eram conhecidos por fugir dos cinemas em horror. O filme foi processado por obscenidade em vários países e, por décadas, esteve disponível apenas por canais underground. No entanto, apesar de sua brutalidade inflexível, muitos críticos defendem Saló como uma declaração política profunda, um aviso sobre a natureza corruptora do poder absoluto. Até hoje, Saló divide o público como poucos outros filmes. Alguns o veem como a mais corajosa confrontação da arte com o mal. Outros o descartam como depravação nihilista. Mas seu legado perdura, desafiando os espectadores a confrontarem os extremos do comportamento humano e provocando debates sobre censura, trauma e o propósito do cinema em si. Battle Royale, 2000. Quando se trata de filmes que abalaram profundamente as fundações dos conselhos de censura em todo o mundo, Battle Royale está em uma categoria à parte. Dirigido por Kinji Fukasaku e lançado em 2000, este thriller japonês redefiniu os limites do que o cinema poderia retratar, especialmente no que diz respeito à violência entre jovens. O filme se passa em um futuro distópico, onde, como forma de controle social, o governo seleciona aleatoriamente uma turma de estudantes do ensino médio, leva-os para uma ilha remota e os força a lutar até a morte. Apenas um pode sobreviver. Desde suas primeiras exibições, Battle Royale gerou uma tempestade de controvérsias. Críticos e legisladores no Japão, Alemanha, Estados Unidos e vários outros países debateram se o filme iria inspirar violência real entre adolescentes. Alguns viam isso como uma reflexão assustadora e necessária das ansiedades sociais sobre a violência juvenil e o excesso do governo, enquanto outros o consideravam gratuito e perigoso. Na Alemanha, o filme enfrentou anos de batalhas judiciais antes de finalmente ser disponibilizado, e em muitos países recebeu as classificações mais restritivas ou foi totalmente proibido durante anos. No entanto, por trás do choque superficial, Battle Royale é um comentário social afiado. Explora temas de confiança, traição, a quebra das regras sociais e as trágicas consequências da autoridade sem empatia. O diretor Fukasaku, que viveu os bombardeios incendiários do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, trouxe uma compreensão pessoal da violência e da sobrevivência para a história, imbuindo-a de uma intensidade que parece assustadoramente real. Baisemois, do Amil. Baisemois, da França, é um filme que, desde o seu título, declara guerra à sociedade polida. Lançado no ano 2000,
Esta história crua e sem filtros de duas mulheres, em uma onda de vingança, alimentada por sexo e violência, gerou uma controvérsia imediata e explosiva. Codirigido por Virginie Despentes e Coralie Trintignant, ambas com experiência em cultura underground, Baizemois confunde sem hesitação a linha entre cinema de arte e pornografia. O filme apresenta cenas de sexo não simuladas e violência gráfica, ultrapassando os limites do que é permitido, mesmo na famosa indústria cinematográfica liberal da França. Totalmente banido em países como a Austrália e censurado em seu país de origem, Baizemois foi tão chocante que a França criou uma nova classificação para maiores de 18 anos especificamente para o seu lançamento. Os críticos ficaram polarizados. Alguns elogiaram como uma crítica feminista feroz à violência patriarcal, enquanto outros condenaram como gratuito e explorador. Ainda assim, apesar de toda a sua provocação, Baizemois é mais do que apenas valor de choque. É um grito de raiva das margens da sociedade, expondo as ligações entre trauma, alienação e rebeldia. Ame-o ou odeie-o. A abordagem sem desculpas do filme mudou a conversa em torno da censura, gênero e o papel da transgressão na arte. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pela selva dos filmes mais controversos do cinema. Se você gostou desta imersão, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais histórias audaciosas do cinema, histórias chocantes e joias escondidas de Hollywood e além. Seu apoio nos mantém explorando os cantos secretos dos filmes. Deixe um comentário com suas opiniões. Qual filme proibido mais te surpreendeu? Até a próxima. Assassinos por Natureza, 1994. Assassinos por Natureza de Oliver Stone é uma descida alucinatória na obsessão da América com a violência e a celebridade. Lançado em 1994, este conto de Mickey e Mallory Knox, um casal de amantes que embarca em uma onda de assassinatos, era tanto um ataque à cultura da mídia quanto uma história de crime. A edição frenética de Stone, visuais psicodélicos e humor negro fizeram do filme tanto uma crítica quanto um produto do caos que retratava. Quase instantaneamente, Natural Born Killers se tornou um dos filmes mais controversos da década. Na Irlanda e na Austrália, foi completamente proibido. Em outros locais, enfrentou censura pesada e restrições. A influência do filme não parou no cinema. Vários crimes da vida real foram supostamente inspirados em seus personagens, levando a processos judiciais e a debates renovados sobre a responsabilidade dos cineastas. Mas o filme de Stone era mais do que apenas valor de choque. Era um comentário afiado sobre uma sociedade viciada em sensacionalismo, onde assassinos se tornam celebridades e a violência vira entretenimento. Hoje, Natural Born Killers é visto tanto como um produto quanto uma crítica de sua época. Um sonho febril que desafiava os espectadores a questionarem sua própria cumplicidade no espetáculo da violência. A Última Tentação de Cristo, 1988. A Última Tentação de Cristo de Martin Scorsese é considerado um dos filmes religiosos mais debatidos já feitos. Lançado em 1988, não é o épico bíblico típico. Em vez disso, atreve-se a retratar Jesus Cristo como um homem que luta com dúvida, medo e desejos terrenos. A interpretação vulnerável de Willem Dafoe trouxe uma profundidade emocional raramente vista no cinema religioso, humanizando uma figura frequentemente apresentada como intocável. Mas essa humanidade teve um preço. Antes mesmo de o filme estrear, organizações religiosas ao redor do mundo clamaram por proibições, organizaram protestos e fizeram ameaças. Na Grécia, Turquia e Filipinas, o filme foi completamente banido. Nos Estados Unidos, os cinemas enfrentaram piquetes, e uma exibição na França foi até incendiada com uma bomba incendiária. Os oponentes chamaram-no de blasfemo, particularmente indignados com sua sequência de sonho que imagina Jesus em uma relação sexual com Maria Madalena. No entanto, muitos críticos e teólogos acharam o filme profundo e instigante, uma exploração sincera da fé, sacrifício e tentação. Scorsese, ele próprio um católico devoto, pretendia que o filme fosse uma jornada espiritual. Hoje, A Última Tentação de Cristo é reconhecida como uma poderosa meditação sobre crença, dúvida e os custos da verdadeira humanidade. Sua controvérsia, um testemunho do poder duradouro do cinema de provocar debate e introspecção. Pink Flamingos,
1972. Se algum filme já ostentou com orgulho o título de ofensivo, é o infame Pink Flamingos de John Waters. Lançado em 1972, este filme da meia-noite não apenas quebrou tabus, ele os pisoteou. Estrelando a lendária drag queen Divina, Pink Flamingos narra uma competição para ser nomeada a pessoa mais imunda viva. O que se desenrola na tela são atos tão vulgares, ultrajantes e alegremente de mau gosto que ainda provocam sussurros chocados décadas depois. A notória cena final do filme é material de lenda underground, inspirando tanto repulsa quanto adoração cult. Proibido em países como Austrália, Noruega e partes do Canadá, Pink Flamingos rapidamente se tornou o símbolo do cinema transgressivo. Nos Estados Unidos, exibições às vezes foram transmitidas, e o filme foi tema de audiências de obscenidade. Mas a indignação apenas alimentou sua lenda. O público lotava sessões à meia-noite, criando uma experiência interativa e barulhenta que fazia do filme um rito de passagem para os amantes da contracultura. Apesar de, ou talvez por causa de, seu valor chocante e irreverente, Pink Flamingos é agora saudado como uma obra revolucionária no cinema queer e outsider. A destemida aceitação de Waters pelo mau gosto fez do filme uma celebração dos desajustados e rebeldes da sociedade. Mais do que apenas um show de aberrações, Pink Flamingos é uma carta de amor, a ideia de que a arte nunca deve se desculpar por ser provocativa. Saló ou Os 120 Dias de Sodoma, 1975. Nenhuma lista de filmes proibidos está completa sem o infame Saló, ou Os 120 Dias de Sodoma. Dirigido pelo autor italiano Pier Paolo Pasolini, Saló adapta o romance mais depravado do Marquês de Sade em uma meditação angustiante sobre poder, fascismo e os cantos mais sombrios da alma humana. O filme segue um grupo de libertinos ricos que sequestra adolescentes e os sujeita a atos crescentes de violência sexual, tortura e humilhação.